Vibe Mundial FM. Eu vou aqui fazer uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas 17, versículo 25. Hoje eu vou tocar num assunto bastante difícil. É complicado quando a gente fala da família, quando a gente fala de amor. Porque o amor é um combustível, né? O amor, ele faz com que a gente também consiga superar diversas adversidades, superar muita coisa na vida, quando a gente sente que é amado, quando a gente sente que tem alguém por nós, quando a gente sente que a gente não está caminhando só, a gente fica muito mais fortalecido, né? E a gente tem necessidades na vida, por mais que você não conte com o outro para determinadas situações, principalmente as de fé, porque fé é uma coisa muito individual, é uma coisa muito sua. Mas é tão gostoso quando você sabe que tem alguém que olha para você, olha por você, né? Em determinadas situações da nossa vida. Então a gente vai falar da família, né? Porque quando a gente fala da família, nossa, entra muito assunto, gente. É muita coisa, né? São coisas muito positivas que a gente vê nas famílias e são coisas extremamente negativas quando a gente liga a televisão e vê situações onde a família fica dilacerada. Agora a gente está vendo aí a morte do Henri, né? Que é essa criança, Henri Borel. E eu fico muito decepcionado quando acontece isso. É uma tristeza profunda, porque a gente sente o gosto amargo da vida, né? Uma criança que veio com tanta luz, com tanto brilho e com tanto amor. E a gente saber que o ser humano é capaz de qualquer coisa, né? A gente saber que ele pode estar sido envolvido num crime bárbaro, né? Porque uma criança morta aos 4 anos de idade, sem poder de defesa, nos entristece muito. Porque o ser humano é racional, o ser humano pensa, né? Agora a gente vê muito nos animais, até num cachorrinho, numa cadela, a gente vê como ela cuida dos filhotes, como ela tem amor. Quando nasce, ela fica brava, né? Ela não quer que ninguém toque, que ninguém leve, que ninguém mexa nos filhotinhos. Então quando a gente percebe que o ser humano tem tanto poder e usa poderes, né, para uma coisa tão ruim, tão deplorável, né? O ser humano chega a um ponto que parece que às vezes a gente perde a confiança que a gente tem no homem por determinadas situações. Então a gente fala, porque a criança vai pro ventre de uma mãe, são 9 meses ali, né? São 9 meses sendo gerada aquela criança. Ali se tem um amor muito grande, é um elo, porque quando você sabe que uma criança sai de dentro de você, né, que saiu de dentro de você aquela alminha, aquela alma, que saiu de dentro de você aquele ser, você quer cuidar, você quer zelar, né, você quer acompanhar. Muitas vezes a gente precisa saber educar, muitas vezes a gente tem que ter, até para educação hoje, a mãe precisa ter inteligência espiritual, inteligência emocional, né, para poder saber a hora que fala, de que forma fala, para a criança não adquirir vícios, para a criança não ficar muitas vezes sem perder o respeito, né? Então a gente fica numa situação muito complicada quando a gente percebe que quantas mães sofrem com os filhos, né? Os filhos às vezes crescem, dão um trabalho danado, a mãe não sabe se vai conseguir emprego, se não vai, se vai ser feliz no casamento, se não vai, se tudo que acontece com o filho, a mãe sente aquela dor dentro dela que parece que é com ela. A gente tem um elo muito forte, como eu digo, o amor é um combustível indispensável para que a gente possa viver bem, para que a gente possa se alimentar de energia positiva, né? Para que a gente possa enxergar o mundo e ter força para que a gente enfrente tudo que a gente vai enfrentar durante uma vida. O amor sempre é isso. Então as pessoas reclamam muito da rejeição, as pessoas reclamam muito do sofrimento. Hoje a gente vê uma criança, que nem esse caso aí, de uma família nobre, carioca, né, no Rio de Janeiro. Mas quantos casos acontecem
em periferia, com crianças, né? Quantos casos acontecem no interior, nos interiores, que a gente não tem acesso a tudo que é informado, né? Da forma certa como é dito, propagado o problema com a criança. Então nós temos que, hoje, é como eu digo, a energia planetária, né? A energia do mundo, do universo, está muito pesado. A gente viu agora na pandemia o índice de feminicídio muito alto, né? As pessoas elas não conseguiam ficar com elas mesmas, né? Umas com as outras. É como se, parece que quando o tempo para, quando as coisas param e que você tem que se deparar com o dia a dia, estando dentro de casa, parece que aí começam os conflitos, parece que aí as pessoas começam a não se entender mais, né? Existe aí uma coisa de energia, de choque, que as pessoas se chocam na energia, porque estão próximas, muito próximas umas às outras. Então a gente começa a perceber, a gente fica muito decepcionado quando acontece isso e percebe que existe muita falta de Deus no coração, né, dessas pessoas. Muita falta de luz no coração. Porque quando a gente nasce, né, é muita esperança que se tem de uma criança, né? Seja ela um bebezinho, uma menininha ou um menininho. Quando nasce, a gente espera, sempre é uma bênção o nascimento de uma criança dentro de um lar. Sempre é uma bênção a vida de uma criança dentro de uma casa. A gente precisa saber lidar com essa energia gostosa, saber lidar com essa energia inocente da criança, né? Porque a criança, ela tem a sinceridade. Tanto é que dizem que quando uma criança começa a falar alguma coisa, os pais têm que se atentarem àquilo que a criança está falando. Porque às vezes a criança é tão inocente, que ela está falando da forma dela, aquela percepção, aquilo que ela sente, aquilo que ela está sentindo naquele momento. E pode ser algo que esteja atrapalhando, né? Pode ser algo que ela está incomodada, a criança ela não está bem, não está satisfeita, não está feliz. Então a gente precisa, porque quando você forma uma criança, você está formando um adulto de luz. Quando você forma uma criança, quando você educa uma criança, você mostra o mundo, vai mostrando aos poucos o mundo para essa criança, você está formando a personalidade de um adulto, né? E um adulto que precisa ter defesas, que precisa saber lidar com o outro, que precisa ter bons relacionamentos nessa vida, né? Saber discernir o certo do errado, daquilo que é positivo, daquilo que não é. Então a gente muitas vezes se perde muito nessas coisas. E é muito triste, lastimável, quando acontece uma coisa com uma criança, como a gente está vendo aí hoje. E a gente tem visto isso muito. Mas esse caso, como é de família muito nobre, do Henri Borel, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. São personalidades, são políticos, são pessoas, entendeu, que têm influência. Então é muito triste quando uma criança é envolvida numa situação dessa, num crime, né? A morte de uma criança é a morte de um ser de luz, né? Aquela criança só tinha coisa boa para oferecer, só tinha coisa boa para ofertar a esse mundo. Então a gente precisa muito na nossa vida se policiar. A gente precisa muito tomar cuidado com a energia negativa, com as coisas negativas próximas a gente, né? Porque às vezes, numa questão de segundo, as coisas acontecem. E numa questão de segundo, você fica comprometido com a vida do outro pelo resto da sua vida, né? Com alguma coisa do outro pelo resto da sua vida. Porque como é que fica uma família dessa hoje? Uma mãe, porque vamos dizer que ele era o padrasto, ele não tinha obrigação com a criança, ele não tinha responsabilidade com a criança, mas e a mãe, gente? É o que eu digo, quando você começa a olhar a personalidade, você começa a ver o que aconteceu antes, durante e depois, você começa a questionar certos seres humanos, né? Porque nós estamos, fora uma guerra política que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma guerra também de sociedade, de família também, famílias, né? As pessoas, elas muitas vezes não se entendem mais, elas começam a se odiar, aí começam a vir a rejeição, que é uma coisa perigosa. Quando você rejeita o outro, você não aceita. Porque a gente não muda as coisas do jeito, da nossa forma, né? Do jeito que a gente quer que as coisas sejam. A gente precisa ter tato, precisa saber lidar, precisa saber.
Saber que muitas vezes a mãe coloca no mundo um filho, mas ela não é dona daquela vida. Quem é dono é Deus, né? E muitas provas os filhos passam e a mãe sofre junto, mas ela precisa entender. E tem pessoas que preferem ficar mal, pra baixo, né? Fica decepcionada com a vida porque não vê o filho crescer, não vê o filho amadurecer e não vê o filho prosperar, progredir. Aí tem certos pais que se revoltam com a vida. Mas, gente, ao invés de se revoltar, não era melhor você ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Pai Maior e de pedir a Ele que entregue nas mãos de Deus aquela pessoa, que Deus faça o que for possível e até mesmo dando misericórdia para aquela vida. Gente, não adianta a gente sofrer e pegar o sofrimento do outro, colocar nas costas e não resolver o problema. Porque você só vai resolver o problema se você encarar o problema de frente e saber lidar com o problema, como eu disse, né? Existe uma coisa na religião, no candomblé principalmente, que a gente joga, né, de oráculo. Existe, porque o candomblé tem muitos oriquis. O candomblé é uma religião muito sábia, porque é uma religião milenar, é uma religião muito antiga. Então trouxe muita sabedoria, né? E a sabedoria dos velhos, dos mais antigos, ainda estão guardados, né? A gente vem trazendo muita coisa, e que as pessoas diziam, e que as pessoas falavam. Existem certas sabedorias que a gente precisa entender. Porque se você não entende, você passa por essa vida e você começa a questionar a vida, a questionar tudo que Deus faz e permite na nossa vida, ou que Deus, às vezes, precisa que a gente passe por algum momento difícil para vir a prosperidade, para vir a alegria, para vir... A gente passa por processos. E às vezes você está num processo onde Deus está preparando a tua bênção. Deus está preparando a sua bênção como preparou a de Davi, preparou a de Jó e preparou grandes bênçãos na vida de muita gente nesse mundo. Vibe Mundial.